Shalom! Que nada fique quebrado, nada fique faltando, nada fique fora do lugar, né? Essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. E hoje eu quero continuar aqui compartilhando com você, dando sequência àquilo que compartilhei com você ontem, falando sobre a multiplicação, né? Estávamos falando sobre Mateus 14, onde acontecem vários episódios ali que chamam a atenção. Mas um em especial, né, que eu comecei a compartilhar com você aqui, foi sobre a multiplicação dos pães. E eu mostrei para você que como a multiplicação acontece, né? A chave da multiplicação. A chave da multiplicação é a gratidão. Você pode voltar no vídeo que está antes desse aqui, lá no feed, né? Lá no Rios, e você vai assistir e vai poder ver a chave da multiplicação. A chave da multiplicação ela começa através da gratidão. Começa a partir daquilo que você reconhece que você já tem. Se você não é grato pelo que você tem, você fecha a porta até para aquilo que há de vir, né? E é muito interessante você perceber algo, que nesse exato momento existem coisas pelas quais você tem e que não consegue agradecer, mas existem pessoas nesse exato momento orando, clamando, buscando a Deus para receber algo que você já tem e que você ainda não consegue ser grato. Então seja grato, querido. A gratidão abre as portas para a multiplicação. Eu falei também, né, o que acontece? Jesus ele pega os 5 pães e 2 peixes, ele apresenta ao Pai, né, ele ora, ele agradece e ele devolve isso para os discípulos. Ou seja, discípulos são multiplicadores daquilo que eles colocam na mão de Deus. Tudo aquilo que você apresenta a Deus, né, com o seu coração grato, pode ser pouco no natural, mas no momento que você apresenta aquilo para Deus, o que vai acontecer, querido? Há uma ativação que acontece e hoje eu quero compartilhar com você sobre essa ativação. Por que essa ativação acontece? Né? Eles apresentam algo que naturalmente era pouco, eles colocam isso na mão de Jesus, Jesus rende graças a Deus por aquilo e ele devolve isso para os discípulos. No momento que ele devolve aquilo para os discípulos vão e multiplicam os pães e os peixes. Agora, guarda isso, eles multiplicaram pães e peixes. Por que eles tinham capacidade ali para multiplicar pães e peixes? E como se dá isso, né? E a multiplicação foi tal, né, porque a palavra fala que sobrou 12 cestos. Eram 12 discípulos, então você há de convir comigo que pelo menos sobrou um cesto referente ali a cada discípulo. A Bíblia não fala isso, né, mas aqui fica por conta da minha interpretação isso, tá? Um cesto para cada discípulo, porque eles ficaram ali, né, tão estupefatos, né, tão admirados daquilo que estava acontecendo, e eles praticaram a multiplicação de uma forma muito abundante. Agora, o que acontece? Quando você vai lá em Gênesis 1:28, Gênesis 1:28, né, 1:26 começa a criação do homem. Na criação do homem, Deus mostra como o homem deveria ser feito, a imagem e semelhança de quem? Pai, Filho e Espírito Santo. Em Gênesis 1:28, vem o mandato de domínio. E no mandato de domínio, uma das coisas que, quando você olhar ali em Gênesis 1:28, Deus deu domínio ao homem. Deus deu domínio ao homem. É um domínio sobre a terra, sobre os peixes. Então, o homem tinha o domínio sobre a terra e também sobre os peixes. E o que me chama a atenção nisso? O homem, no original, o homem que não é caído, o homem que é restabelecido em Deus, na sua originalidade, naquilo que Deus nos chama a ser, né? O homem que caminha no seu mandato de domínio, o homem tem esse mandato de domínio restabelecido, restaurado na sua vida. Então, esse domínio sobre a terra, né? Esse domínio que o homem pode ter no ambiente, esse domínio que o homem pode ter aonde? Nos peixes, isso é restabelecido. Aí o que acontece? E o que os discípulos recebem em mãos para multiplicar? Pães e peixes. Quando você vai entender o que é o pão, o que é o pão? O pão é produto da farinha de trigo. O trigo é o quê? É um produto da terra. É um produto que é retirado da terra e o homem tem domínio sobre a terra. Aí o que acontece? Jesus entrega o pão nas mãos do discípulo, mas também entrega o quê? Os peixes.
E o homem também, no original, o homem que está na sua originalidade, o homem que não é caído, mas o homem que é restaurado em Cristo Jesus, o homem recebe de volta esse mandato de domínio, tanto sobre a terra, mas também sobre os peixes. E Jesus entrega nas mãos dos discípulos pães e peixes. E dá uma direção. Vão e alimentem a multidão. Está entendendo? Vão e alimentem a multidão com o quê? Com pães e peixes. Só que o quê? O homem caído, ele não consegue fazer isso. O homem caído, o homem que vive no pecado, o homem que não tem a sua originalidade de Gênesis restabelecida, o homem que não caminha debaixo desse mandato de domínio, ele não consegue vivenciar esse potencial da multiplicação na vida dele. Aí o que acontece? Ele pode estar no ambiente certo, com as coisas certas, mesmo assim ele não consegue exercer o mandato, o governo, o domínio sobre aquilo que ele foi chamado a governar, porque ele é caído, ele está desconfigurado. Então, quando o homem está desconfigurado, ele não consegue governar naquilo que ele foi chamado a dominar. Aí acontece muitas vezes o que? O inverso. Ele está num ambiente onde tem tudo aquilo que ele foi chamado a governar, tudo aquilo que ele foi chamado a dominar, porém, aquilo é que governa a vida dele, aquilo é que domina a vida dele. Porque ele está desconfigurado, ele precisa ser reconfigurado dentro do padrão, dentro da sua originalidade divina que você encontra ali em Gênesis capítulo 1, a partir do verso 26. Então, o homem na sua originalidade, ele tem domínio na terra, ele tem domínio também sobre os peixes. Tem outras extensões, mas eu quero que você fique apenas nesses dois quadrantes aqui para você não se perder. Terra e peixes. O trigo é produto da terra, o pão é feito de farinha de trigo, né? Então, o trigo é produto da terra. Jesus entrega os pães abençoados, né, nas mãos dos discípulos. Ele entrega os peixes. Cara, e o que acontece? A multiplicação. Acontece uma multiplicação exponencial. 5 pães e 2 peixinhos alimentam a multidão de aproximadamente, vamos calcular aí, eram 5.000 homens, né? Eram 5.000 homens. Isso se contando só homens, mas tinham mulheres, tinham crianças. Então, se cada homem tivesse consigo ali uma mulher e um filho, estamos falando de uma multidão de aproximadamente de 15.000 pessoas. Mas vamos ficar só com 5.000 homens. Né? De repente você não consegue abrir sua mente para entender isso e quer ficar só com aquilo que mostra ali 5.000 homens. Os 5.000 homens, né? Alimentar 5.000 homens com 5 pães e 2 peixes já era um milagre extraordinário. Só que o que acontece? Os homens não só foram alimentados, eles receberam também, os discípulos, né? Eles excederam tanto a multiplicação que sobrou 12 cestos de pedaços de pães e peixes. Cara, por que eu compartilho isso com você? Dentro daquilo que nós estamos vivendo nesse mês ainda, né, o mês profético ainda não acabou, né? Então, dentro do calendário de Deus, esse é um mês que Deus está nos chamando a negociar com Ele. A mente de Deus é próspera, eu vou falar sobre isso amanhã, então não perde o vídeo amanhã. A mente de Deus é uma mentalidade próspera. Na mente de Deus não tem escassez, não tem uinho, carrinho, casinha, não tem nada de inho. A mente de Deus é próspera. E porque Ele tem essa mente próspera, sabe, é tudo abundante, cara. Eu vim para que tenham vida e tenham vida abundante. Uma vida que excede. É uma vida que vai muito além do que eu consigo pensar e imaginar. Não estou falando aqui de luxo, de extravagância, mas eu estou falando de viver a abundância. E de repente hoje você olha para a sua vida e se vê cercado de dificuldades, escassez, limitações. E o que Deus tem excede a isso. Excede a isso. Só que você precisa entender o que acontece. O homem O homem caído, ele não tem poder para governar. Ele não tem poder para governar aquilo que ele foi chamado a dominar. Então, eu quero encerrar aqui nessa manhã te chamando a parar e a olhar para dentro de si, não com seus próprios olhos. Estamos vivendo também o mês de Pentecostes, é o mês do Espírito Santo. O Espírito Santo, veja bem, não é uma força, não é uma energia, por mais que ele seja forte, por mais que ele tenha uma energia muito perceptível, ele é uma pessoa.
Ele é uma pessoa, ele é sensível, mas muitas vezes ele é ignorado na maioria dos lugares onde ele deveria ser priorizado. Que você pare nessa manhã e faça uma reflexão. Você está dominando ou sendo dominado? As dificuldades que hoje te afrontam são dificuldades porque você se encontra desalinhado daquilo que Deus tem para a sua vida, ou você está dominando, governando? Como você se encontra nessa manhã? E por mais que você possa até falar, eu estou bem, querido, eu não estou aqui para te julgar, mas eu quero simplesmente, sabe, que haja luz, eu quero declarar que haja luz sobre a sua vida, que você receba a luz do Senhor sobre a sua vida, para que nesse dia, no momento aqui que você vê esse vídeo, você possa ter sensibilidade. Pare, ore, Espírito Santo, sonda o meu coração. Existem áreas que estão me dominando, existem áreas que eu estou sendo dominado, mas eu entendo que eu fui chamado a governar nessas áreas. Eu fui chamado a dominar em cada uma dessas áreas que hoje estão me subjugando. Para que o quê, querido? Para que você possa entender onde está errando. Fique sensível. Tire aquilo que obscurece o seu entendimento, aquilo que te faz enxergar, principalmente a si mesmo, de forma errada. Para que o quê? Para que haja arrependimento. E nesse arrependimento haja uma restauração e você possa começar a viver a multiplicação. Dentro de todos os negócios que nós fomos chamados a fazer nesse mês, segundo o calendário profético com Deus, abra mão, faça um negócio com o Pai nesse dia, dentro dessa janela profética que estamos vivendo. Leve a Ele os seus erros, com o coração arrependido, em humildade. Não tente justificar aquilo que não tem justificativa. Entregue a Ele aquilo que você tem, as mazelas. A palavra dele fala que a nossa justiça são como trapos de imundície. Então entregue a sua justiça própria a Ele. Dê a Ele a sua justiça própria e Ele lhe dará a justiça dele. A justiça dele é verdadeira. Então que Deus abençoe você. Amanhã eu vou compartilhar com você aqui o porquê dos peixes. Então você não pode perder o vídeo de amanhã. Deus te abençoe. Gostou? Fez sentido para você? Deixa o comentário, vai no aviãozinho, compartilha com 3 pessoas, que 3 pessoas possam ouvir isso. Você conhece 3 pessoas que precisam. Eu declaro sobre a sua vida o shalom, shalom. Nada ficará quebrado, nada ficará faltando, nada ficará fora do lugar. Deus te abençoe.